de agosto de 2024, às 2h51. Estamos dando início à nossa sessão extraordinária referente ao julgamento do processo número 001 de 2024. De antemão, eu já quero deixar aqui explicado o motivo do atraso. Foi devido aqui ao som que não estava pegando legal aqui para as pessoas da transmissão. E seguindo aqui, mais uma vez, a ampla publicidade divulgada aqui para os nossos cidadãos, a gente preferiu solucionar esse problema, então tomou alguns minutinhos. Estão presentes os seguintes vereadores. Presente o vereador Luan Magalhães, o vereador André Cabó, o vereador Vai Chico, o vereador Rogério, o vereador Rivardo, o vereador Vinícius, o vereador Rênio, vereadora Neidinha, o vereador Felipe e o vereador Levi acaba de adentrar aqui no prédio da nossa Câmara, no nosso plenário, também presente a vereadora Genileuda Moura, aqui na nossa sessão extraordinária. Peço a todos para ficarem de pé, registrando que está declarada presente, sessão extraordinária. Peço a todos que fiquem de pé para a gente ouvir o hino do nosso Alto Santo. Podem se sentar. Queria registrar a presença aqui dos nossos companheiros da mídia, Luiz Santana, nossa assessoria, nossa mídia DJ, Adilon. Queria deixar registrada aqui a presença do Dr. Paulo Machado para sanar dúvidas jurídicas. Queria convidar aqui para dar início aos nossos trabalhos
da nossa sessão de julgamento ao processo número 001/2024, o relator Rivardo Bezerra, relator da comissão processante, na qual irá fazer a leitura do relatório. À vontade, vereador, relator da... Pode usar a tribuna. Família DJ Odilon, queria deixar registrado aqui a presença do Dr. Paulo Machado para sanar dúvidas jurídicas. Queria convidar aqui para dar início aos nossos trabalhos da nossa sessão de julgamento ao processo número 001/2024, o relator Rivardo Bezerra, relator da comissão processante, na qual irá fazer a leitura do relatório exaurido pelo mesmo. Fica à vontade, vereador, relator da comissão processante, Rivardo Bezerra. Pode usar a tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, amigos que prestigiam o nosso trabalho, imprensa, que está sempre atenta aí divulgando os trabalhos desta casa. Boa tarde. Câmara Municipal de Alto Santo. Relatório. Peço número 001/2024. Trata-se de denúncia de folhas 02 a 13, formuladas pelos partidos políticos progressistas, União Brasil e Partido dos Trabalhadores, por meio dos presidentes de seus órgãos municipais, com vigência no município de Alto Santo, protocolada em 27/5/2024, acerca de impedimentos nos quais a vice-prefeita, senhora Ana Carine Queiroz de Aquino Holanda, teria incorrido durante o exercício do seu mandato. A denúncia em questão narra que a vice-prefeita, senhora Ana Carine Queiroz de Aquino Holanda, teria incorrido nos impedimentos legais para o exercício do cargo eletivo decorrente dos fatos de que ela seria diretora da Rádio Educadora Jaguaribana e de que a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, ainda se encontraria ativa, previstos, respectivamente, no artigo 63, com artigo 44, inciso 2, ambos da Lei Orgânica do Município de Alto Santo, e no artigo 28, inciso 1 da Lei Federal número 8906/94. Para comprovar os fatos narrados na denúncia, os denunciantes instruíram o seu requerimento com os documentos de folhas 14 a 30, extraídos do Portal da Transparência dos Municípios, disponíveis no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE-CE, com consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados e com petições da seccional do Ceará da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Ceará. Devidamente notificada para apresentar defesa, a denunciada juntou a defesa de folhas 36 a 59. Arguiu preliminarmente a nulidade do processo em curso, defendendo que ele somente poderia ter sido deflagrado por denúncia de eleitor e não de partido político, que não houve parecer prévio da assessoria jurídica da Câmara a respeito do conteúdo da denúncia e que ela não foi recebida pela maioria dos presentes na sessão da Câmara Municipal. Em relação ao mérito, ela alegou que não exerce advocacia, que a mera inscrição ativa na OAB não comprova a prática de atividade incompatível com o cargo eletivo por ela ocupado, e que ela jamais exerceu qualquer papel diretivo no quadro societário da Rádio Educadora Jaguaribana. Tampouco compôs o seu quadro societário, de modo que não haveria qualquer impedimento que pudesse ensejar a extinção do seu mandato. A denunciada juntou à sua defesa documentos de folhas 62 a 110. São eles: aditivos da Rádio Educadora Jaguaribana, requerimento de registro perante a Junta Comercial do Estado do Ceará, atas da Assembleia dos Sócios, Estatuto Social, o termo de posse de seus diretores, presidentes e superintendentes e lista de subscrição das ações. Em seguida, o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Alto Santo proferiu despacho de folhas 111 e 112, rejeitando, de forma devidamente fundamentada, as arguições preliminares feitas pela denunciada em sua defesa, tendo ordenado a submissão do caso para a votação do plenário desta augusta Casa do Povo. Subsequentemente, foram sorteados no plenário os nomes dos vereadores componentes da comissão processante, responsável pela condução do presente processo, já tendo sido realizadas
Desde então, as primeiras e segundas reuniões, conforme atas de folhas 113 e 114, nas quais, respectivamente, foram definidos presidente, relator e membro, bem como a data do interrogatório da denunciada, designado para 21/6/2024, às 15 horas. Depois disso, a denunciada protocolou a petição de folha 118, indicando o seu atual endereço e requerindo a intimação para a reunião do seu interrogatório com pelo menos 24 horas antes de antecedência. Devidamente comunicada da audiência destinada ao seu interrogatório, conforme print de folha 126, a denunciada protocolou a petição de folhas 129 e 130, requerendo o acesso ao parecer jurídico e documentos, a apreciação das preliminares arguidas em sua defesa e a indicação do rito que estava sendo observado, o que foi deferido no despacho de folhas 132, com exceção das preliminares, pois elas já haviam sido apreciadas e rejeitadas em despacho anterior. Via e-mail, a denunciada solicitou alteração da data do seu interrogatório, alegando motivos de saúde, conforme atestado médico de folha 138, por ela juntada, de conjuntivite. Posteriormente, ela também juntou via e-mail a petição de folha 141, requerendo mais uma vez o adiamento do seu interrogatório pelo motivo de saúde indicado acima, e juntando certidão da junta comercial, segundo a qual ela nunca foi sócia cotista ou administradora da Rádio Educadora Jaguaribana Limitada. Conforme a ata de folha 146, o interrogatório da denunciada foi adiado para o dia 28/6/2024, às 15 horas, tendo ela sido intimada para apresentar via original o atestado médico por ela juntado para justificar sua ausência. Foram expedidos os mandatos de intimação de folhas 148 a 153 das testemunhas, senhores Richard Wagner Oliveira Leitão, José Marcos Maurício Lima, Gildenberg Barroso Malagueta e Paulo Roberto Lopes Vieira, e denunciada, bem como os ofícios de folhas 154 a 156, dirigidos ao promotor de justiça atuante na comarca de Alto Santo, doutor Diego Emanuel Farias Moura dos Santos, ao presidente da subseção Vale do Jaguaribe, doutor Richard Reis de Freitas, e ao presidente da OAB Ceará, doutor José Erinaldo Dantas Filho. As testemunhas Paulo Roberto Lopes Vieira e Gildenberg Barroso Malagueta não foram localizadas conforme certidão de folhas 159 e 160. Já a denunciada confirmou o recebimento via WhatsApp às folhas 161. Na reunião ocorrida em 28/6/2024, conforme ata de folhas 166 e 167, a qual foi gravada em vídeo e armazenada em pendrive, a folha 170, compareceram as testemunhas Richard Wagner Oliveira Leitão e José Marcos Maurício Lima. Contudo, o ato foi mais uma vez adiado por falta de intimação dos advogados da denunciada, tendo as referidas testemunhas saído da reunião intimados acerca da próxima, já designada naquela oportunidade, para ocorrer em 5/7/2024. Foram expedidos novos mandatos de notificação das testemunhas, Paulo Roberto Lopes Vieira, José Marcos Maurício Lima e Gildenberg Barroso Malagueta, e dos advogados da denunciada, doutor Igor César Rodrigues dos Anjos, doutora Thaís Brito Paiva e doutor Francisco Diego Fernandes Bezerra, acerca da nova data do ato, os quais foram devidamente entregues conforme folhas 171 a 188. Novamente, a denunciada juntou petição de folhas
189 a 191, acompanhada do atestado médico, atestando que não poderia comparecer na nova data, pois estava com crise de ansiedade. Novamente, a denunciada juntou petições. Na reunião do dia 5/7, conforme ata de folha 199 a 201, foram ouvidas as testemunhas Richard Wagner Oliveira Leitão, José Marcos Maurício Lima, Gildeberto Barroso Malagueta e Paulo Roberto Lopes Vieira, cada uma de forma individual, conforme termo de assentada de testemunhas de folha 193 a 196. A advogada da denunciada, doutora Francisca Renata Bezerra Fernandes, compareceu desacompanhada de sua cliente, tendo requerido o fornecimento do parecer jurídico ou certidão de sua inexistência, o adiamento do interrogatório da sua cliente e prazo para a juntada do subestabelecimento. Esses pedidos foram deferidos pelo presidente, tendo ordenado o fornecimento de cópia integral do presente processo e das mídias anexas e concedido o prazo de 5 dias para a juntada do subestabelecimento. Foi dado também o prazo de 24 horas para a denunciada juntar as vias originais dos atestados médicos. Ao final, a advogada da denunciada ainda requereu a nulidade dos depoimentos por inversão da ordem de perguntas entre defesa e acusação, o que foi rejeitado. No despacho de folhas 209, a oitiva da denunciada foi marcada para o dia 17/7 de 2024. Na reunião de 8/7 de 2024, foi aprovada por unanimidade a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do município de Alto Santo, Ceará, para que disponibilizasse um médico especialista para avaliar o atestado de saúde da denunciada, considerando os vários atestados médicos apresentados. Ofício esse que foi expedido às folhas 211, o qual foi respondido às folhas 215 a 217 pela médica psiquiátrica doutora Célia Costa Lima, no sentido de que a avaliação de atestado médico deveria se submeter à avaliação por uma junta médica, não sendo possível um médico sozinho revisar laudo expedido por outro colega. Na petição de folhas 212 e 213, o advogado da denunciada, doutor Igor César Rodrigues dos Anjos, requereu novamente o adiamento do interrogatório da sua cliente, dessa vez porque ele estaria viajando no dia, conforme reserva aérea de folhas 214. Contudo, esse pedido foi indeferido pelo despacho de folhas 219, 218 e 219, e na reunião de 15/7 de 2024, com ata as folhas 222 e 223, pois ela possui outros advogados constituídos nos autos que poderiam muito bem acompanhá-la no ato. Na certidão de folhas 227, foi certificado que a denunciada não apresentou as vias orais originais dos atestados médicos. Na reunião ocorrida no dia 17/7 de 2024, que tinha como objetivo a oitiva da denunciada, verificou-se a sua ausência sem qualquer justificativa, conforme a ata de folha 228 a 231, com gravação em mídia as folhas 232. Concedeu-se ainda o prazo de tolerância de 20 minutos, mas ela e nenhum dos seus advogados compareceram. Em razão disto, foi determinada a abertura do prazo de 5 dias para a denunciada apresentar as alegações finais. Foi então expedido o mandado de intimação de folhas 233 a 234, concedendo ao denunciado o prazo de 5 dias para alegações finais, em cumprimento às determinações fixadas na mencionada reunião. Ele foi enviado ao e-mail pessoal dela
e aos e-mails de seus advogados no dia 18/7/2024, acompanhado de cópia integral do processo administrativo, consoante folha 235. Em 22/7/2024, o e-mail do escritório de advocacia que patrocina os interesses da denunciada confirmou o recebimento do e-mail, conforme folha 236. No dia seguinte, o advogado da denunciada, Dr. Francisco Diego Fernandes Bezerra, compareceu à Câmara e retirou o pendrive contendo cópias de todos os arquivos audiovisuais produzidos e gravados ao longo deste processo, conforme termo de protocolo de retirada de pendrive, folha 237. Em seguida, foi certificado o decurso de prazo para alegações finais em 24/7/2024, conforme certidão de folha 238. Nesse mesmo dia, foi certificado também que a denunciada não havia apresentado alegações finais até então, a rigor da certidão de folhas 239. Em reunião ocorrida também naquele dia, esta comissão processante abriu o prazo de 5 dias para elaboração do relatório, conforme atas de folhas 240 a 242. Em e-mail no dia 26/7/2024, folhas 243, enviado pelo advogado da denunciada, foi solicitado o protocolo da petição de folhas 244 e 245, por meio da qual a denunciada rogou pela devolução do prazo para alegações finais, alegando que a contagem foi feita de forma errada, pois deveria ter sido iniciada apenas no dia 22/7/2024, data do envio do e-mail de resposta confirmando o recebimento da intimação, caso em que findaria somente em 29/7/2024, e não da data do envio do e-mail com a intimação. Contudo, em despacho subsequente, o eminente presidente da comissão processante indeferiu tal requerimento, fundamentando que a eventual nulidade de intimação deveria ter sido arguída em preliminar de alegações finais e que a denunciada deixou de apresentá-las no prazo em que ela entendia como correto, mesmo tendo acesso à integralidade dos autos, razão pela qual não havia como lhe devolver o prazo. É o que importa a relatar. Passa-se, então, a análise do conteúdo da denúncia em questão. Repetindo aqui. É o que importa relatar, passa-se então a análise do conteúdo da denúncia em questão. Salvo o melhor juízo, a denúncia em apreço deve ser acolhida pelo plenário desta augusta Casa do Povo, com a declaração de extinção do mandato da vice-prefeita, senhora Ana Carine Queiroz de Aquino Holanda. Explica-se. O artigo 12 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Alto Santo estabelece duas formas de vacância do cargo de vereador: extinção e cassação. Eis o teor da sua literalidade. Artigo 12. As vagas na Câmara dar-se-ão por extinção ou cassação do mandato. Parágrafo 1º. Extingue-se o mandato de vereador e assim será declarado pelo presidente da Câmara quando, inciso 1, ocorrer o falecimento ou renúncia do titular. 2, deixar de tomar posse sem motivo justo e devidamente fundamentado, dentro do prazo estabelecido neste regimento, e incidir em impedimento legal para o exercício do mandato. Parágrafo 2º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador que, inciso 1, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública ou na ação política.
2. Fixar domínio noutra circunscrição. 3. Abusar das prerrogativas que lhes são asseguradas ou perceber no exercício do mandato vantagens ilícitas ou indevidas ou usar bens municipais em benefício próprio ou de terceiros. 4. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, salvo no uso regulamentar de licença ou missão autorizada pela Câmara. 5. Perder ou tiver suspenso os direitos políticos. 6. Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, quando decretar a Justiça Eleitoral ou comum. No que tange a aplicabilidade das referidas disposições materiais aos ocupantes dos cargos de prefeito e vice-prefeito, o artigo 63 da Lei Orgânica do Município de Alto Santo prevê que os impedimentos estabelecidos aos vereadores também lhes são aplicáveis. Veja-se, artigo 63. O prefeito e o vice-prefeito, no ato da posse e no término do mandato, farão declaração de bens, aplicando-se-lhes, desde a diplomação, as proibições e impedimentos para os vereadores. Logo, onde se tem vereador no artigo 12 do regimento interno desta Câmara Municipal de Alto Santo, leia-se vereador, prefeito e vice-prefeito, por força da equiparação feita pelo artigo 63 da Lei Orgânica do Município de Alto Santo. Nesse contexto, os elementos escolhidos até então são mais que suficientes para comprovar, extreme de dúvidas, a ocorrência de duas causas extintivas do mandato da vice-prefeita, narradas na denúncia que deflagrara a abertura do presente processo, não tendo ela conseguido trazer aos autos provas que pudessem afastar tais impedimentos. Em relação ao primeiro fato, o artigo 44, inciso 1, a linha A, inciso 2, a linha A, com o artigo 63, ambos da Lei Orgânica do Município de Alto Santo, estabelece o impedimento aos vereadores, prefeito e vice-prefeito de firmarem ou manterem contratos com pessoa jurídica de direito público ou ser proprietário, sócio ou administrador de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público. Veja-se, artigo 44. Nenhum vereador poderá, inciso 1, desde a expedição do diploma, a linha A, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, sociedade de economia mista, autarquia ou empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo quando obedecer a cláusulas uniformes. Inciso 2, desde a posse. A linha A, na administração municipal, ser proprietário, controlador, diretor ou sócio de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exerça função remunerada. Artigo 63. O prefeito e o vice-prefeito, no ato da posse e no término do mandato, farão declaração de bens, aplicando-se-lhes, desde a diplomação, as proibições e impedimentos estabelecidos para os vereadores. Embora formalmente a vice-prefeita tenha demonstrado que nunca possui vínculo formal com a Rádio Educadora Jaguaribana, estou suficientemente provado que ela exercia de fato as funções de diretora dessa rádio e que era apresentada a todos como tal, inclusive durante a sua programação, o que se tentou disfarçar ou ocultar por meio da pactuação de contratos com os municípios de Jaguaretama, Tabuleiro, Jaguaribara e São João do Jaguaribe, em nome de seus radialistas. Aliás, desculpe, de seu radialista, senhor Richard Leitão, consoante se depreende das informações extraídas do portal da transparência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. Desculpe. Consoante se depreende das informações extraídas
no portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Ocorre que os vínculos familiares dela com os sócios da rádio, entre eles o seu pai e sua mãe, mostram a estreita relação dela com o comando dessa empresa, o que justifica a sua tamanha ingerência e influência no exercício de atividades diretivas, mesmo não tendo qualquer vínculo formal com essa empresa, sendo que, em qualquer empresa, não é normal que um terceiro completamente alheio à instituição exerça papel de tamanha relevância na condução das atividades sociais e ainda mais sem qualquer vinculação formalizada. Enfim, desde a posse, é vedado ao vereador e, por extensão, ao prefeito e ao vice-prefeito, ser proprietário, controlador, diretor ou sócio de empresa que tenha favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exerça função remunerada. Além disso, nenhum vereador e, por extensão, o prefeito e o vice-prefeito pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, sociedade de economia mista, autarquia ou empresa concessionária de serviço público municipal, salvo se for sob cláusulas uniformes. No caso sob exame, à luz da teoria da aparência, segundo a qual prevalece o que é externo e perceptível a todos, em detrimento de formalismo interno, mesmo sem ser sócia formalmente, a denunciada, no momento em que passou a exercer funções diretivas na rádio e a ser apresentada como sua diretora, a qual, por sua vez, mantém contrato com entes da administração pública, ela começou a incidir nesses impedimentos. A teoria da aparência é um princípio jurídico que busca proteger a boa-fé e a confiança legítima de terceiros em relações jurídicas que, embora não estejam formalmente corretas ou perfeitas, aparentam ser regulares e legítimas. Este princípio é utilizado para evitar que formalismos internos e detalhes técnicos prejudiquem as pessoas que agiram com base naquilo que é externo e perceptível a todos. Igualmente, esse princípio evita que formalismos internos sejam utilizados como subterfúgios para fraudar a lei. Por isso, mesmo que a denunciada não seja sócia formalmente da rádio, se a sua relação com a empresa é tal que, aos olhos do público e de terceiros, ela aparenta ter controle, influência significativa ou benefício, a teoria da aparência incide para determinar, atrair o impedimento em questão. É inconcebível que a denunciada possa ser controladora ou ter influência em empresas beneficiadas por contratos públicos enquanto perdurar o seu mandato eletivo, mesmo que, de fato, sem qualquer formalização. Se sua relação com a rádio cria essa aparência, por exemplo, ela exerce alguma função remunerada informalmente ou tem controle diretivo sobre a rádio, isso também infringe o referido impedimento. Infringe. Mesmo em uma ligação formal, se a denunciada está envolvida de maneira que cria uma aparência de controle, benefício ou função remunerada com a rádio educadora jaguaribana, isso caracteriza flagrantemente uma violação do impedimento trazido pela legislação, o que atrai consequência jurídica combinada para tanto, que é a declaração da extinção do seu mandato. Na verdade, tem-se com isso a figura do sócio de fato, a qual não pode ser e admitir quando houver pretensão de fraude à lei e dissimulação. Sobre isso, o sócio de fato é aquele cujo nome e sobrenome não consta na razão social por não poder ou não querer assumir a condição jurídica de sócio, mas contribui e exerce a atividade empresarial se ocultando por trás de nome dos demais sócios. TJ, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, relator Leila Arlanche, data de julgamento 4/12/2019, 7ª Turma Cível,
data da publicação no Diário da Justiça do Estado, 13/12/2019. Acaso fosse admitida a figura do sócio de fato para fins de afastamento de impedimento legal, a denunciada poderia muito bem exercer atividades diretivas em total afronta à vedação legal, o que não se pode tolerar, tendo em vista a finalidade dessa vedação, que é justamente de evitar que vereadores, prefeitos e vice-prefeitos tomem decisões influenciadas por interesses pessoais ou empresariais. Por sua vez, no que tange o segundo fato, o artigo 28, inciso 1 da Lei número 8906 de 1994, Estatuto da OAB, é muito claro ao estabelecer que a ocupação do cargo de vice-prefeito é incompatível com o exercício da advocacia. Veja-se, artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. 1. Chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Não é outro o entendimento do STJ. Veja, Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Administrativo, exercício da advocacia, vice-prefeito, incompatibilidade, artigo 28 da Lei 8906 de 1994. É incompatível o exercício da advocacia pelo exercente de mandato político de vice-prefeito, precedentes do STJ. Recurso especial provido. Relator, ministro Herman Benjamin. Data de julgamento, 18/8/2009. Segunda turma, data da publicação, Diário da Justiça, 25/8/2009. Na denúncia, os partidos relatam que a denunciada, mesmo tendo assumido tal cargo eletivo desde 2021, continua com sua inscrição na OAB Seção Ceará ativa, tendo juntado consulta realizada no Cadastro Nacional dos Advogados, CNA, e petição da própria OAB em processo judicial ajuizado contra ela por dívida junto à entidade. Sobre esse fato, a defesa da denunciada confessa que ela possui inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil, mas sustenta que isso não é prova de que ela exerceu ou estaria exercendo a advocacia durante seu mandato. Ou seja, trata-se de fato incontroverso, por confissão da própria denunciada, de modo que não restam dúvidas acerca do seu enquadramento no impedimento legal. Ora, a incompatibilidade com a advocacia não é baseada no exercício da advocacia em si, mas sim na ocupação de cargo eletivo. A posição de vice-prefeita, sendo substituta legal do chefe do Poder Executivo, automaticamente coloca a pessoa nessa condição de incompatibilidade. De fato, a incompatibilidade absoluta é projetada para evitar qualquer possibilidade de conflito de interesse, influência ou questionamentos éticos que possam surgir simplesmente pela possibilidade de exercer a advocacia enquanto ocupa uma posição de poder executivo ou legislativo. Quando alguém assume um cargo que é considerado incompatível com a advocacia, é esperado que essa pessoa solicite a suspensão de sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. A manutenção da inscrição ativa, mesmo sem exercer a advocacia, indica que formalmente a pessoa ainda está habilitada para a prática, o que vai contra o impedimento estabelecido pela legislação. Por tais motivos, a ausência de prática de atos privativos de advogado não é suficiente para afastar o impedimento legal em questão, considerando a sua natureza e a sua finalidade, de modo que essa vedação busca impedir que o chefe do Poder Executivo, membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais, como a vice-prefeita, tenham interesses conflitantes que possam comprometer a imparcialidade de suas decisões. Se esses indivíduos pudessem exercer a advocacia, haveria um risco significativo
de que suas ações no cargo público fossem influenciadas por seus interesses privados ou de seus clientes. Importante esclarecer, desde já, que a competência da OAB Ceará, conferida pela Lei Federal número 8906/94, para instaurar procedimento no Tribunal de Ética contra a denunciada, de nenhum modo exclui ou limita a competência desta augusta agilidade de deliberar acerca da ocorrência de causa extintiva do mandato de vice-prefeito, prefeito e vice-prefeito. Entendimento contrário importaria em flagrante usurpação da competência otorgada pela Constituição Federal de 1988, Constituição Estadual de 1989, Lei Orgânica do Município de Alto Santo, Ceará, e Decreto-Lei número 201/67 do Poder Legislativo. Para tanto, pois não é a OAB o órgão constitucionalmente competente para deliberar acerca de causa extintiva de mandato, muito menos para declarar a vacância de cargo eletivo da chefia do Poder Executivo. Nesse diapasão, ambos os fatos apurados se subsomem à hipótese legal de causa de extinção do mandato previsto no artigo 12, parágrafo 1º, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alto Santo, Ceará, relativa à incidência de impedimento durante o exercício do mandato. Traz adiante o seu inteiro teor. Artigo 12. As vagas na Câmara dar-se-ão por extinção ou cassação do mandato. Parágrafo 1º. Extingue-se o mandato do vereador e assim será declarado pelo presidente da Câmara quando? Parágrafo 1º, inciso 2º. Deixar de tomar posse sem motivo justo e devidamente fundamentado dentro do prazo estabelecido neste regimento e incidir em impedimento legal para o exercício do mandato. Ante todo o exposto, conclui-se pela procedência da denúncia com a consequente declaração de extinção do mandato da vice-prefeita, senhora Ana Carine Queiroz de Aquino Holanda, em virtude de ambos os impedimentos legais em que incorreu durante a vigência de seu mandato. Alto Santo, 30 de julho de 2024, Rivardo César Chagas Bezerra, vereador relator da Comissão Processante da Câmara Municipal de Alto Santo. Obrigado, presidente. Pode tomar um copo d'água, vereador. Obrigado pela ótima leitura, vereador relator, doutor Rivardo Bezerra. Regimentalmente, o artigo 101 do nosso regimento diz que nas sessões extraordinárias ocorrerá apenas a ordem do dia, dispensando as demais formalidades, como no artigo 92 e seus incisos. Porém, como trata-se de uma sessão com conteúdo um pouco mais delicado, eu indago se algum colega vereador deseja tecer algum comentário, começando a pergunta pelo vereador relator Maninho, já que foi o vereador que fez o relator, se deseja fazer algum comentário. Não, obrigado, presidente. Algum vereador deseja fazer algum comentário? Não havendo, iremos... Presidente, se fosse possível, o advogado da defesa... Não, o advogado da defesa não apareceu. Não apareceu. Não. Só tem o doutor Paulo Machado e compõe, faz parte da Câmara. Obrigado pela observação, vereador Rênio. Constar em ata que a defesa não compareceu, nem a defesa, nem a denunciada. Algum vereador deseja fazer... Nem a defesa, né? No advogado, e foram devidamente notificados. Algum vereador deseja fazer algum comentário? Queria iniciar pelo vereador Rênio Diógenes. Senhor presidente, colegas vereadores, plenário da Câmara, imprensa,
espectadores que acompanham aqui, cidadãos que acompanham aqui no plenário. Senhor presidente, eu gostaria de primeiro agradecer e parabenizar a Câmara Municipal pela maneira imparcial a qual tratou esse tema. Essa comissão foi formada por mim como presidente, o vereador Rivato como relator, o vereador Vinícius como membro. Sorteado, foi feito um sorteio de forma democrática, onde todos os vereadores aptos constava, né, seus nomes para o sorteio. E queria parabenizar e agradecer aos outros dois membros, o vereador Rivato, relator, o vereador Vinícius, porque todas as decisões dessa comissão foi tomada de forma unânime, né, como consta nas atas de todo o processo. Em momento algum houve decisões unilaterais, inclusive nas oitivas aqui, foi procurado das oitivas das testemunhas sugeridas pela denunciada, foi feito tudo da forma mais democrática possível, com a consonância dos membros dessa comissão, em especial do relator e do membro. E queria também, senhor presidente, parabenizá-lo, porque aqui nas oitivas, mesmo não sendo uma obrigação, Vossa Excelência não se furtou da responsabilidade de vereador e chefe do Poder Legislativo, e aqui também compareceu prestando a sua contribuição para a comissão, como para todo o parlamento. Eu confesso que esperei realmente que nós tivéssemos tido a oportunidade de ouvir, né, a denunciada, que se apresentasse as defesas. Compreendi demais o relatório do vereador Rivato. Aqui, diga-se de passagem, nós foi dado todas as oportunidades possíveis para que se apresentasse os atestados originais. Está se encerrando hoje e nem dos dois atestados originais foram apresentados. Assim, eu creio que essa comissão procurou ser o mais imparcial possível e parabenizar o relatório do vereador Rivato. Também fazer uma referência, né, ao escritório do doutor Pedro Teixeira Neto, que sempre esteve aqui na orientação, tirando dúvidas, né, procurando nortear, do ponto de vista jurídico, o trabalho dessa comissão, nos seus mais diversos dias e reuniões, enfim, atos. Então era isso, presidente. Era só deixar aqui esse registro, né, e parabenizar o relator por ter feito um relatório, né, do ponto de vista, não apenas do ponto de vista jurídico, mas também um relatório que eu acho que deu para ser bastante esclarecedor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rênio, pelas palavras. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Presidente. Com a palavra o vereador André Cabal. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde a todos, né? Presidente, a gente está aqui hoje com esse processo, né? Um processo muito complicado, muito difícil para nós aqui. E eu acho que é um momento, não é muito adequado, a gente véspera das nossas eleições, véspera de uma pré-candidatura e começo de nova eleição, nova campanha. E eu acho que essa cassação, essa votação é um processo que, infelizmente, eu acho um pouco perseguição. Eu acho que não era o momento, né? E a gente está passando por isso aqui na Câmara, né? Mas ele já dizer que meu voto é o contrário, né? Meu voto, né? E eu acho que a democracia tem que prevalecer. Eu acho que a política a gente tem que se resolver nas urnas, né? O povo que decide, o povo que resolve. Nós estava aqui com a nova pré-candidata a vice-prefeita, né? E hoje, infelizmente, a gente vai tirar os direitos da nossa futura vice-prefeita ou prefeita, né?
Então, eu lamentava a situação, né? Eu lamentava mesmo, e a situação é lamentar. Nosso município passar por essa situação. Alô? Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Vai Chico. Bom dia. Bom dia a todos. Boa tarde. Colegas vereadores, caro presidente, o público aqui presente, a imprensa e funcionários dessa casa. A gente estamos hoje discutindo esse projeto de cassação, processo. Eu fico assim muito surpreso, porque eu estou com 8 mandatos nessa casa, 6, 7, eu assumi. Pela primeira vez eu vi cassação de um político aqui nessa casa. Vereador, vice-prefeito, prefeito. Para mim, eu não acho parabéns, eu acho um ato de tristeza. Porque amanhã pode ser eu, presidente, pode ser prefeito, pode ser qualquer pessoa, qualquer partido político, né? Quando se tem documento, casos comprovados, por casos justos de desvio de verba do nosso município, viu? Mas por causa de um mandato de advogado ou fazer parte de uma empresa onde a doutora é herdeira, faz a rádio, todo mundo sabe que é do pai dela, e ela faz parte de uma herança do pai, ela está lá como herdeira. Né? Eu acho que não é bem do outro lado. No momento de uma campanha que nós estamos enfrentando, e assim, né? Eu sei que coloca os vereadores numa situação difícil, né? Assim, até porque mesmo você tem que olhar o dia da manhã. Vamos ficar felizes, né? Parabenizar, porque havia a cassação de um parlamentar dessa casa, que amanhã pode ser qualquer um de nós. Nós não sabemos o dia da manhã. Então, também fica já o meu voto aqui, ao contrário, cassação. Obrigado. Alô? Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Eu só queria destacar aqui, assim como também o vereador Renio, a organização, muito bem feito, o relatório do vereador, relator Maninho, inclusive quando aponta aqui as jurisdições, as jurisprudências, muito bem organizado, o vereador Maninho, assim como foi em toda a comissão processante. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo, iremos fazer aqui a votação nominal ao processo, referente ao processo número 001 de 2024, sobre o processo onde será votado analisando o relatório do relator Rivardo César Chagas Bezerra, onde conclui-se pela procedência da denúncia com a declaração de extinção do mandato do cargo da vice-prefeita, senhora Ana Carine Queiroz de Aquino Holanda. Então, aqui para a votação, só para deixar bem claro, para não haver nenhuma confusão, quem vota a favor, seguindo o relatório, vota a favor da extinção do mandato da vice-prefeita. Quem vota contra o relatório, vota contra a extinção do mandato da vice-prefeita, senhora Carine Queiroz de Aquino Holanda. Então, como vota o vereador Luan Magalhães? A favor, senhor presidente. Acompanho na integralidade o relator. Como vota o vereador André Cabó? Eu voto contra, presidente. Contra o processo, viu? Contra